contar uma coisa. Eu enxerguei, Ana Cosentino, eu bati o olhão aqui e falei, é um tapete, mas é uma toalha. Pode ser um tapete, pode ser uma toalha, pode ser um caminho. Você não está errada não, Cláudia. Pode ser Se quiser um tapete, eu só não aconselho colocar uma borda clara. Eu aconselho colocar uma borda mais escura. Onde está o claro, colocar uma parte mais escura, né? Entendi. E passar uma resina e colocar um antiderrapante embaixo, mas pode utilizar. Interessante, né? Ela é bem, o pet é bem versátil, né? Você pode usar como... Eu fiz pensando numa toalha de chá, né? E eu coloquei o nome toalha oriental porque uma aluna minha, uma japonesa, ela viu, ela falou assim, nossa, parece uma toalha oriental. Eu falei, então vai ser esse toalha oriental. Porque na hora que você abre, parece um leque, então fica bem... E fácil pra fazer? Muito fácil, muito fácil. A gente não pode conversar muito hoje, né, Cláudia? Não. Porque nós já levamos um puxão de orelha, que nós duas papeamos muito. Câmera! É possível isso? Câmera falando isso? Câmera lindo, por sinal. Só que... Eu já vou falar a idade do meu filho, tem idade pra ser meu filho. Mas é um garotão bonitão. Mas a gente conversa e explica, né, Cláudia? Sim, boa. Explica, né? Então, vamos nos comportar hoje, tá? Ele tava procurando quem era. Ele fica rindo agora por trás, mas ele falou. Vocês duas conversam muito. Eu falei, a gente conversa, mas a gente... Mulher tem isso, né? A gente consegue conversar e fazer ao mesmo tempo. O homem não faz. Não faz, homem não de faz. jeito nenhum. Eu duvido se aí os homens que estão aí não fazem tudo ao mesmo tempo. Se eles estão no celular fazendo alguma coisa e você faz uma pergunta, eles têm que parar. A gente conversa, faz pet e ainda olha o sapato da amiga. Porque mulher adora olhar o sapato da outra também. Né? Então vamos lá. Ana. Já que a gente já levou a bronca, vamos aproveitar e já começar com a aula mesmo. Eu fiz aqui um trabalho que parte da técnica da régua de 10 graus. Aquela régua que a gente usa o bargelo redondo do nosso kit. Sabe o bargelo redondo? Sei. Então todo mundo estava usando a régua de 10 graus só para fazer trabalhos redondos. Então eu falei assim, vamos mudar um pouco essa ideia de que a régua de 10 graus dá para fazer somente trabalhos redondos. Não, você pode fazer um trabalho retangular, você pode fazer um trabalho quadrado, você pode fazer um tapete, como você mesmo falou. Dá para utilizar e é bem prático, bem fácil. E ele não é tudo muito simétrico, então ele ficou bem irregular, que foi o que ficou interessante, né? Então, como que eu fiz? Eu fiz uma construção aqui com jogo de faixas. Então, eu parto do princípio qual é o tecido principal que eu vou usar. Aqui no passo a passo, eu não tinha mais os tecidos que eu usei nessa toalha, porque na realidade eu montei 2 toalhas. Uma delas, inclusive, em vez de fazer o kit trabalhado, eu fiz com uma aplicação. Então, como o tecido já tinha acabado, eu fiz com outras cores, né? Ó, tem um recadinho ali. Então dá um recadinho enquanto aí eu seguro, depois eu dou as medidas certinho para as meninas. Não, porque senão começa a passar medida, né, Ana? Aí eu paro, dá um interrompe. nó só. Vou falar de um creme que você vai gostar também. Escolher o tecido, o que eu estava explicando. Naquele caso ali, o meu passo a passo está com a cor diferente. Mas é interessante até para você mostrar para as meninas uma outra opção. Então eu parto do princípio da cor principal. Então a minha cor principal nesse caso aqui é esse mostardo com essas florzinhas em ferrugem. Ali é um marrom com floral, né? Então, a partir dessa cor principal, eu vou escolher outros tons que combinem. Então, no caso aqui, eu coloquei um mostarda, coloquei um verde escuro e coloquei um neutro. O neutro sempre para salientar a minha cor principal. Na medida no site onde vocês colocam, o grupo coloca as medidas, eu coloquei as medidas com as cores da peça principal. Porque como ia ter a foto, eu achei que ficaria mais interessante para as meninas olharem a foto e depois fazer a correlação de cores, para ver qual a cor que ela queria trocar. Ok. Tá? É na página do Vida, né? Na página do Vida, então vai ter as medidas com as cores. Eu pus verde escuro, verde claro, ocre e floral. Tá? Mas pode substituir por mostarda, verde, neutro e floral, é a mesma coisa. As medidas, eu cortei, na página que eu passei também, eu já passei as medidas, vai estar lá com todas as medidas. A primeira faixa e a última de 7 centímetros. Essa primeira e essa última de 7. Essa verde e essa verde aqui, que é a segunda cor, de 5 centímetros. Essa daqui de 4 e a principal de 7,5. Se quiser, pode aumentar essa de 7,5 para 8. Se o seu tecido é muito bonito, se você gosta muito dele, você pode aumentar ela para 8, que fica bem interessante. 7, 5, 4, 7,5 ou 8. Tá? Costura, passa, sempre jogando as costuras de um lado só. Deixa a faixa bem passadinha. Eu cortei a faixa pelo comprimento total do tecido, não dividi ela ao meio. Aqui eu tenho um pedaço, que é a sobra do meu passo a passo, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha régua de 10 graus, que tem no nosso kit da vitrine, e vou colocar
a régua no sentido da costura das minhas faixas. Vou pegar, vou até mostrar aqui para os meninos, olha, onde está escrito 100 milímetros, eu vou posicionar esses 100 milímetros entre a faixa branca e a faixa verde, nessa posição aqui. Tá sobrando um pouquinho aqui, não tem problema, deixa sobrar, mas a minha linha de base é essa linha aqui dos 100 milímetros aqui, olha. Eu vou posicionar bem em cima da linha de costura. Faço isso, acerto, posiciono e vou, como eu corto tecido normalmente de pet, eu vou alinhar pelo lado direito, vim aqui, alinhei pelo lado direito. Então, eu já alinhei no ângulo da régua. Vou virar a faixa para o lado do coração, vira a faixa aqui para o lado do coração. O que seria isso, o lado do coração? O lado do nosso coração. Isso é uma maneira que a gente arrumou para as meninas não esquecerem. Alinha pelo lado direito e vira para o lado do coração. Isso se for destra, né? Porque se for canhota, você tem que fazer o contrário, tá? Alinhei. Aqui ela já está no ângulo, olha. Se você observar, ela está no ângulo. Então, eu vou posicionar a régua de ponta cabeça, ao contrário, porque a minha parte mais larga está embaixo. Então, vim aqui, olha, a mesma coisa. Está alinhado. Fiz isso. E vou... Por quê? Porque eu falo de virar para o lado do coração? Porque eu tô do lado certo. Se eu tivesse com ela virada para cá, olha o que ia acontecer. Se eu não tivesse falado de virar para o lado do coração, ela estaria assim. E vou ter que cortar, eu ia ter que cruzar meu braço. Perfeito. Então, eu cruzando o braço, eu fico sem posição. Então, aqui, ou você gira a placa, ou você gira o trabalho. Então, normalmente eu giro a placa, que aqui nós estamos com a máquina, no estúdio o espaço é mais reduzido, então eu girei o tecido, né? Então, quando você fala assim, virar pro lado do coração, as meninas nunca esquecem. Fiz isso, alinhei, vou vir e vou cortar uma faixa. Vou vir, vou cortar a faixa inteirinha nessa posição, sempre tomando por base aqui, ó, a minha linha principal aqui. Vai ficar só cortando nesse momento, isso. Ana? Enquanto eu for cortando, se você quiser... Essa régua tá no kit, inclusive? Tá, no nosso kit da vitrine. Redondo. Isso. Gente, é o seguinte, quem é fã de patchwork com Ana Cosentino não pode perder, viu? Porque olha a didática, não é à toa que ela foi professora há muitos anos. Então, a pessoa, quando sabe ensinar nas escolas, sabe passar isso perfeitamente num DVD. Esse DVD da Ana Cosentino tem 5 aulas. O bargelo redondo, toalha redonda, o caminho de mesa, a onda simples, tudo lindo, viu, gente? A manta catavento e o caminho de mesa suave. Acompanha o DVD, ó, mais essa apostila. Aqui atrás são os trabalhos que a Ana ensina. Porque na apostila você tem mais 5 aulas. Então, são 5 no DVD, 5 na apostila, 10 no total. Tudo com passo a passo, bonitinho, explicado. Olha essa bolsa. Olha, para você presentear ou vender, demais, não, gente? Olha essa outra bolsa, essa é a Voo do Ganso. E ainda, o que a gente fez no kit, né? Porque, de repente, a pessoa em casa passa para materiais, ela fala, puxa, recebi o DVD, a apostila, eu não tenho na minha cidade os materiais imprescindíveis para que você faça um bom patchwork. Então, a gente manda para vocês 7 modelos de réguas. Atenção, gente, essas réguas são da Ana Cosentino. Os 7 modelos que ela utiliza nas aulas da apostila e do DVD vão chegar na casa de vocês. Você faz o patchwork com muito mais facilidade e rapidez, com certeza. Para quem ligar e comprar, presente, oba, Super Stencil para Quilt, onde você faz também trabalhos diferenciados e belíssimos. 0800 380 2000, ligação gratuita para todo o Brasil. Celular ou São Paulo capital 011 3382 2000, ou compre pela nossa loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Super kit Ana Cosentino para você. Vamos ver se é o tempo de cortar. Olha, eu cortei várias. Não cortei a faixa inteira, mas eu cortei várias. Devo ter cortado umas 12, 13 faixas. Aqui eu fiz. Deixei todas elas na mesma posição. Então, agora eu vou brincar com essas faixas. O que é brincar? Eu vou formar o desenho que eu quiser. Então, eu posso fazer ele ondulado, eu posso fazer ele mais pro reto, posso fazer ele circular. Então, aqui eu dei uma leve ondulada. Então, eu comecei aqui, olha. Pus a primeira, você pode observar que ela tá em ângulo. Ela não tá reta. Então, vamos começar aqui, ó. Deixa eu virar aqui para os meninos que fica mais fácil. Fiz isso. Eu vou me basear só pela cor clara. Então, eu vou brincar com a cor clara. Fiz aqui, eu vou deslocar, olha. Você tá vendo aqui?
Eu desloco, olha, vou até mostrar com a caneta. Eu desloco somente observando a cor clara aqui. Não tô percebendo aqui, não tô olhando aqui, nada. Só nas duas cores claras. Ok. Então, fiz isso. Encontra a pontinha dela. Isso, das cores claras. Tá. Tá? Vou trabalhar, eu subi uma cor clara, então eu vou vir aqui e vou descer outra cor clara. Você tá vendo? Isso é uma técnica, Ana? Isso aqui eu fui brincando e fui inventando. Uma técnica. O PET é interessante por causa disso, porque você vai criando em cima. Então você tem por isso que é interessante os materiais diferenciados. Então você tem a régua, você poderia fazer num papelão, mas te daria muito mais trabalho. Então a régua tem toda a transparência, todas as medidas em ângulo. Por isso que eu sou apaixonada por PET, porque eu sou professora de geometria, eu consegui conciliar a geometria no tecido e no corte e na criatividade. Você vai criando. Então você vai criando. Então ele é apaixonante por causa disso, porque quando você começa, por isso que eu falo que não tem regra certa. Então, de repente, eu fui aqui, eu joguei pra cima. Vai ficar super interessante. Poderia também. Poderia também. Entendi. Você entendeu? Tá. Então, como eu queria fazer ele meio... deixa eu ver onde que está. Aqui, ó, por exemplo, esse daqui é feito com a régua, com a nossa régua do kit de onda simples. Mas se eu trabalhar com esta régua também, ele vai me dar esse movimento aqui. Basta eu mexer aqui, nesse ângulo. Ele vai dar um movimento maior até, por causa do ângulo da régua. Tá? Então aqui, você pode até fazer a experiência de fazer ele para cima ou fazer para baixo. Eu quis brincar com um ladrilho aqui, ó, como se fosse um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo. Pode até observar que de repente na peça, olha, na peça tá assim, ó, um só. Eu tive uma outra que eu fiz que eu desloquei 3 vezes o branco, né? Aí eu venho aqui, olha, fiz isso. Aqui, observa que aqui eu tenho uma larga e 2 pequenas. Aqui, como eu tenho 2 pequenas, eu vou voltar para essa larga aqui, para eu andar. Você pode observar que aqui, ó, ele já tá fazendo um movimento, ó. Sim. Então, eu trabalhei com uma larga, 2 pequenas, uma larga. Então, agora eu venho com a pequena para baixo, olha. Venho com a pequena para baixo, venho com a outra pequena, só que para cima, ó. Você consegue? Vê, olha. Agora, qual que viria? A larga. A larga. Venho com a larga aqui. Agora, qual que vem a outra? A pequena. A pequena. Para cima. Certo? Certo? Desenho. Vamos mudar, vamos fazer diferente. Vamos jogar ele para cima, como eu tinha falado. Olha, com 3, ó. Desço. Você tá vendo o que tá acontecendo, ó? Ele anda um pouco mais, olha. Então, não tenha medo de trabalhar Também ficou e interessante. de mudar. Eu vou contar a história dessa toalha, você não vai acreditar. Essa toalha é uma toalha que na hora que eu estava fazendo os testes, tenho 2, tenho uma outra com aplicação e fiz essa daqui. E eu quis trazer essa exatamente para isso, porque muitas das meninas falam assim, ai, eu não sei costurar, saiu tudo torto, vou jogar fora. E é uma toalha que eu ia descartar, porque você não observou, acho que as meninas de casa não observaram também. O que aconteceu? Na hora que eu fui fazer essa brincadeira aqui, olha, se os meninos puderem mostrar, o pessoal fala assim, a gente nunca mostra o problema. Não é um problema, saiu diferente do que eu queria. Mas isso não significa que eu ia perder a peça. Ela tá um lado mais estreito, outro lado mais largo, você tá vendo, ó? Mas eu achei que se você levantar, olha, levanta. Aqui, gente. Olha, você tá vendo, ó? Aí o que eu fiz? Eu falei, vou pôr uma borda bem larga e vou fazer um quilt muito trabalhado. Porque o que acontece? Você desfoca do problema. Então, o meu foco foi no quilt e na barra larga. Bárbaro. Então, isso é umas dicas que eu dou para as meninas. Legal. Não jogue fora. Não deu certo a primeira, utiliza aquela dificuldade que teve para fazer outro. Isso aqui, por exemplo, são as folhas que você fez. Isso é um quilt? Isso é um quilt. O quilt, aí é um quilt mais trabalhado, mais artístico, né? Mas você podia ter feito ele todo reto, com linhas paralelas. Até aqui deu para entender? Perfeito. Você vem e você brinca, faz os movimentos. Foi aí, nesse caso aí, que eu percebi que aqui deu uma diferença muito grande, que eu optei por fazer isso daqui, ó. Que eu optei depois de fazer todo ele só com 2 e fui fazendo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir direito sobre direito, vou vir aqui, olha, e vou colocar, olha, direito sobre direito, fio de linha costurado com fio de linha costurado, alfineta, vou alfinetar somente nos lados que estão os claros, olha, só as 2 partes claras. Os outros, como não tem encaixe certinho, não tem problema. Olha, venho aqui, aí eu vou para a máquina.
Enquanto você passa na máquina... Aliás, essa máquina é a London. Tem na vitrine do artesanato. Eu falei, eu vou só... se o menino puder... Maravilhosa. Olha, ela abre aqui, ela tá todos os pontos dela. Olha que interessante, ó. Eu fechei, porque senão pra imagem lá fica diferente. Enquanto você costura, Aninha, vamos falar mais uma vez do seu curso. Gente, DVD Ana Cosentino com apostila. Vamos lembrar? 5 aulas no DVD, mais 5 na apostila. São 10 aulas no total. Aqui tem, olha, toda uma apresentação das réguas, os materiais básicos de patchwork. Olha esse bargelo redondo. Inclusive, essa peça está no DVD. Você vai aprender a fazer. Depois você vem na apostila e vê a montagem direitinho. Esse bargelo é com essa régua, Cláudia. É com essa régua, com essa né? régua. Olha, tá um escândalo, gente. Olha aqui, ó. Peça feita com descarte da toalha redonda. Incrível! Olha aqui a junção dessas partes. Olha aqui o resultado do caminho de mesa suave. De onda simples, aliás, tem um suave também. Maravilhoso, gente. Vamos lembrar que juntamente com o DVD e a apostila, a gente manda para casa de vocês essas 7 réguas. Essas réguas são da Ana Cosentino. Essa que ela está trabalhando, inclusive, na aula de hoje. E que faz também o bargelo redondo. Gente, são ferramentas imprescindíveis e que facilitam a sua vida na hora de você trabalhar com patchwork. O que você prefere? Trabalhar lá 6 horas ou trabalhar aí bem menos tempo? Claro, você ganha até em produção, né? E não se cansa tanto. Então a gente manda 7 réguas para vocês. É presente? Ligou, comprou? A gente manda também esse super stencil para quilt, para você deixar os seus trabalhos ainda mais valorizados. Para ligar e comprar, 0800 380 2000, ligação grátis para todo o Brasil. 011 3382 2000, ou você pode comprar pela nossa loja virtual vitrine do artesanato.com.br. Voltando para Ana, porque a aula hoje era mais para mostrar como construir, mas como rapidinho construir. Eu vou mostrar para as meninas como que elas fazem para montar a toalha. Aí você constrói o tamanho que você quiser, ela tá toda irregular, tá vendo? Aí eu vou colocar a borda da largura que eu quero. Então aqui, ó, esse irregular aqui é por causa da diferença que eu dei aqui. Aí eu corto a faixa, no caso aqui, eu cortei uma faixa de 20 centímetros. Se você não tem muita prática, aqui nosso tempo tá terminando, o correto seria alfinetar. Segura aqui pra mim, Cláudia, por favor. O que eu vou fazer? Eu tô com uma placa pequena aqui também, né? O bom aqui é você ter uma placa grande, uma placa maior, né? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou cortar. Olha, eu pus aqui na extremidade máxima que eu pude, olha. Eu venho aqui e vou cortar essa faixa da largura que eu consegui. Sem me preocupar com largura. Você entendeu? Sem me preocupar com largura, olha. E ali você foi costurando de 2 em 2, aí, né? Isso, vou de 2 em 2, passei sempre de 2 em 2. Ó. Cortei, costurei. Por que eu tô fazendo isso com a borda? Porque essa borda tem que ter esse ângulo aqui. Certo? Na mesma certo. Aí eu venho aqui, alfineto, costuro de um lado, faço o mesmo processo do outro lado, depois as duas laterais. O importante dessa aula foi ensinar para as meninas e meninos como você construiu esse desenho. O central, a parte central. Depois elas vão fazer o tamanho que quiserem, com quilt ou, enfim, com outros trabalhinhos. Pode fazer tapete, pode fazer toalha, pode fazer caminho, pode até fazer uma saia, olha. Olha isso para nós. Pode até fazer uma saia. Aí, Poli, cai bem você? Opa! Ô, gente, que loucura, né? Quando a gente vai ver, olha o reloginho, ó, passou. Ana, muito obrigada. Obrigada. E nós nem conversamos hoje, hein? Tá nós vendo? Nos comportamos, ficamos quietinhos, viu, Vi? Não deu tempo de nada. E elas já estão mandando a mão pra gente ali, ó. Tchau, fique com Deus. Obrigada.